Hoje eu queria falar para vocês a respeito daquela paciente que muitas vezes ela está em dúvida se ela tem uma diastase de retos abdominais, que é aquela separação da musculatura dos retos abdominais que tem desde aqui do apêndice xifoide até o pubis, e as pacientes querem saber se aquilo que elas têm, aquele abaulamento, ele é cirúrgico ou não, se a gente resolve ele com lipoaspiração ou não. Na investigação da diastase dos retos abdominais, acredito que o exame clínico, a palpação, é o melhor exame que a gente já faz o diagnóstico. Mas eu costumo sempre pedir também um ultrassom na parede abdominal para que a gente possa realmente analisar e ver, inclusive, se não existe uma hérnia, algo a mais na parede abdominal, e também faz uma conversa clínica, né? Coleta dados que são dados de sinais e sintomas semióticos da história da paciente. A gente vê o universo de história que essa paciente traz para a gente poder saber quais são as outras causas de abaulamento, estufamento que essa paciente se queixa para a gente já no pré-operatório. Muitas vezes nós podemos detectar nesses exames pré-operatórios já esse afastamento dos retos abdominais. Essa paciente ela está num padrão de peso e altura considerado normal ou dentro, né, daquilo que a gente considera o normal para operar, e essa paciente então vai ser submetida à cirurgia desde que os exames de rotina, os exames laboratoriais, a avaliação cardiológica estejam todos bem. Mas eventualmente a gente pode detectar nessa história algo a mais, e essa paciente ela pode ter algum tipo de intolerância alimentar. Dentre os tipos de intolerância alimentar, as causas, né, desse estufamento da paciente, tem um que ele é muito frequentemente diagnosticado, retirando simplesmente o leite e os produtos lácteos dessa paciente. E essa paciente muitas vezes diminui esse estufamento e se sente muito melhor. Mas por que eu estou relatando isso? Porque isso nós costumamos conversar com a paciente, e a paciente faz isso 21 dias antes da cirurgia, 21 dias depois da cirurgia. Mas essa investigação, ela requer um acompanhamento e cuidados nutricionais. Então não são todas as pacientes que necessitam de fazer realmente essa dieta ou essa exclusão desse tipo de alimento. E existem alguns tipos de alimentos que eles podem ser, então, mesmo para essas pacientes que possam ter algum tipo de hipersensibilidade ou algum tipo de intolerância, elas podem voltar a usar algum desses produtos lácteos se elas não forem alérgicas, por exemplo. Então isso vai ficar a cargo do nutricionista examinar se esse paciente realmente pode ter uma intolerância à lactose. Mas lembra que não é só a intolerância à lactose que é o problema do estufamento. Existe uma proteína do leite que chama-se caseína, e isso pode ser o causador também desse estufamento. E é muito importante que a paciente saiba disso para fazer essa investigação, inclusive no pós-operatório. Em relação à saúde, né, existem praticamente uma divisão daquilo que a gente pode aconselhar e daquilo que a gente pode desaconselhar. O paciente que não tem um problema de intolerância aos lácteos, o que a gente não aconselha é que esses pacientes utilizem então laticínios processados, industrializados, né? E de vacas que são alimentadas então com outro tipo de produto que não seja o pasto, que não seja um alimento mais orgânico. E aquelas pacientes, obviamente, que a gente desaconselha, que tem alergia, que tem acne, que tem doença celíaca, algum tipo de doença digestiva, doenças autoimunes. Esses pacientes, então, não deveriam nem se alimentar nem de leite desnatado, nem de leite com baixo teor de gordura, e nenhum produto lácteo, né, desnatado ou com baixo teor de gordura, como, por exemplo, os queijos. A gente sabe que esses produtos, eles são mais ricos em carboidratos, e esses produtos cardiologicamente eles fariam mais mal do que os produtos então sem gordura. Isso cientificamente existem trabalhos já mostrando isso, inclusive. E o que então usar para esses pacientes que não têm problema? Então poderiam usar um leite de vacas alimentadas de pasto
né, que seria orgânico, poderiam utilizar iogurte, mas sem adição de açúcar. Podem utilizar inclusive para a parte digestiva, que é muito bom, o kefir. O kefir é feito de leite de vaca, mas é leite de vaca fermentado. Podem utilizar manteiga dessas vacas também alimentadas de pasto, ou usar a manteiga ghee, ou ainda usar o leite de cabra ou o leite de ovelha. Mas é muito importante saber se esses pacientes também não têm sensibilidade a leite de vaca ou leite de ovelha. Então essa é a minha dica em relação à saúde, mas isso os nutricionistas funcionais podem fazer essa investigação, tanto da hipersensibilidade, intolerância alimentar, quanto um estudo genético para ver se você pode ou não usar. E algumas pacientes ainda me perguntam, mesmo antes de operar: doutor, eu trato a minha diastase com lipoaspiração? Não. Muitas vezes esse estufamento não é nem gordura intraabdominal. Nós fazemos um ultrassom, não aparece gordura intraabdominal, não aparece esteatose hepática, é simplesmente um estufamento. São gases no intestino, formados não só por esses produtos lácteos, mas eles são realmente alimentos muito importantes nesse quesito de aumento dos gases e distensão abdominal. Muitíssimo obrigado. Se alguma pessoa que vocês acham que pode gostar dessa informação, se servir dessa informação, vocês compartilhem. E esse é o nosso objetivo aqui, de trazer para vocês um pouquinho mais de informação para que a gente possa viver um pouquinho mais saudável, um pouquinho melhor. Que Deus abençoe e que todos tenham uma excelente semana.